Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson, estou falando de São Paulo, capital, e faço parte, desse projeto do Instituto Jesus Cristo e sou um dos amigos de Jesus, né? Estou aqui compartilhando com você nesta semana acerca das devocionais no livro O Caminho, do Stanley Jones. Nós estamos na semana 40 e hoje é quarta-feira. Na semana 40, quarta-feira. O título da devocional de hoje é Ser possuído pelo Espírito é ter posse de si mesmo. Ser possuído pelo Espírito é ter posse de si mesmo. E o texto que ele coloca para a nossa leitura inicial é Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. Então vamos ver, Filipenses 2, de 1 a 5 diz assim: Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Interessante, Ele começa colocando Cristo como esse exemplo de alguém que tinha controle, de todo o seu ser, a ponto de que, como o texto ali coloca desde o início, que nós tenhamos o mesmo comportamento, mesma atitude de Cristo, que sejamos guiados e controlados da mesma forma que Cristo mostrava todo o controle que ele tinha sobre qualquer tipo de paixão ou emoção humana, e que assim também nós, unidos a Cristo, tenhamos esse sentimento. Então aqui ele fala, ser possuído pelo Espírito é ter posse de si mesmo. Vimos ontem que quando nos entregamos ao Espírito, obtemos harmonia interior e, por consequência, eficácia interior. Uma das prováveis razões pelas quais os discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno do rapaz, lá em Marcos capítulo 9, é o fato de eles estarem transtornados e enciumados por não fazerem parte do trio presente com Jesus no Monte da Transfiguração. Eles estavam enciumados por dentro e sem poder por fora. Interessante, Quando você é possuído pelo Espírito, você tem posse de si mesmo, pois existe uma afinidade entre o Espírito e o indivíduo. Quanto mais pertencemos ao Espírito, mais pertencemos a nós mesmos. Disse dos discípulos no dia de Pentecostes: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Atos 2:4. Essa é a verdadeira expressão do indivíduo. A vida reduzida ao natural, porque é a vida elevada ao sobrenatural. Todas as inibições, os medos, a autoconsciência, os complexos externos são purificados e a vida é agora normal, natural e sem afetação. Isso surpreendeu os discípulos e seus inimigos. Eles não conseguiam entender as pessoas que não se intimidavam diante de um poder insolente, ou que não desprezavam os fracos e oprimidos. O discurso dos discípulos, purificado da desonestidade, assumiu nova franqueza e poder. Um discurso poderia ser mais simples e objetivo do que estas palavras de Pedro, que antes era desonesto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Está lá em Atos 4, 8 a 10 essa história. Não é de surpreender que, vendo a coragem de Pedro e João, no versículo 13, os discípulos tenham ficado admirados. Os dois tiveram coragem
porque eram homens comuns e sem instrução, mas o Espírito havia ministrado harmonia e coordenação em cada parte mais íntima do ser deles. Quando algo nos acontece, ele acontece por meio de nós. Um bispo perguntou a um homem com pouca habilidade por que ele sempre era procurado por grandes igrejas. Ele respondeu: eu sou um homem pequeno, mas tenho um Deus grande, e o Deus grande o possuía. A oração de Stanley Jones: ó Espírito Divino, venho a Ti em busca de fortalecimento. Não quero uma elevação momentânea, mas uma elevação permanente de todo o meu ser para um nível mais alto de vida. Enche-me de Ti mesmo, para que eu possa me despir de toda a consciência própria e dos meus medos e levantar-me sem medo e com eficiência. Em nome de Jesus. Amém. E a afirmação do dia: estou entre os que conhecem a arrebatada indistinção que há entre si mesmos e o ser divino. Estou entre os que conhecem a arrebatada indistinção que há entre si mesmos e o ser divino. Então, ser possuído, não é, pelo Espírito é ter posse de si mesmo. Interessante essa abordagem, né, que o Stanley Jones faz aqui, porque aparentemente é um paradoxo, né? Porque nós somos, como ele coloca ali, somos possuídos pelo Espírito Santo, ou seja, somos controlados pelo Espírito Santo. Só que ao mesmo tempo ele diz que aí nós temos controle de nós mesmos. Então aparentemente é um paradoxo. Eu estou sendo controlado pelo Espírito de Deus, só que aí eu consigo ter controle de mim mesmo. Mas é exatamente isso, né, que a palavra de Deus nos mostra. Que quando nós não somos controlados pelo Espírito de Deus, nós não temos controle de nós mesmos. Aí nós permitimos que todo tipo, né, de coisa carnal, de pensamento, de atitude, de comportamento que desagrada o Senhor e todo tipo de problemas emocionais, de medos, de angústia, nós permitimos que tudo isso nos controle e assuma o controle da nossa vida. Mas quando nós somos controlados pelo Espírito de Deus, somos possuídos pelo Espírito de Deus, aí essas áreas da nossa vida que queriam nos controlar, elas não nos controlam mais, porque no Espírito de Deus nós temos liberdade. E no Espírito de Deus nós conseguimos mostrar realmente essa manifestação de bênção de Deus sobre as nossas vidas. É muito interessante essa colocação, né? Quando ele coloca ali que os discípulos, as pessoas todas que os viam também se surpreendiam, né, com o que viam nos apóstolos. Antes eram pessoas incultas e letradas, pessoas, né, como Pedro ali, foi colocado até como alguém que era até desonesto, que tinha um comportamento, uma linguagem que muita instabilidade, e de repente agora você encontra esses homens transformados, falando com audácia, com coragem, né, não negando, não mentindo, assumindo ali, né, aquilo que estavam falando diante das autoridades, o Pedro assumindo isso. Então essa transformação na vida deles é que fez com que realmente eles parecessem serem as pessoas que Deus os criou para ser. O Pedro ali é como disse Jesus, né? Um dia Jesus disse: Pedro, quando Pedro afirmou com coragem que Jesus era o Filho de Deus, ele disse: aí você é o Pedro, nessa hora você é realmente a rocha, você é o Pedro, que o teu nome, né? A palavra Pedro é um jogo de palavras ali, mas a palavra Pedro, né, significa rocha. Aí Jesus disse: agora você é o Pedro. Agora você é essa rocha firme, quando você teve a coragem de afirmar que eu sou filho de Deus. Então, perceba que Jesus mesmo, quando coloca isso, né, depois mostra que quando nós somos possuídos pelo Espírito de Deus, nós somos assim, né, pessoas mudadas, transformadas e que conseguem ser aquilo que Deus sonhou que nós sejamos, né? Então, eu ouvi uma expressão um tempo atrás, não lembro quem é o que disse isso, mas eu acho bem interessante, eu vou colocar aqui para você. Se você olhar para mim e você perceber alguma coisa boa em mim, se você olhar em mim e ver alguma coisa boa em mim, não sou eu, é Deus. Agora, se você olhar em mim e você perceber alguma coisa ruim em mim, esse sou eu, né? Então, o que eu aprendo nisso?
que sem o controle de Deus, sem a manifestação de Deus, eu não consigo mostrar o melhor de mim, aquilo que Deus fez para que eu seja a bênção. Aí fica manifestando coisas ruins. Agora, se Deus estiver controlando a minha vida, aí o que há de melhor em mim se manifesta. Então, o que você vê de bom em mim é Deus. Agora, se você vê alguma coisa ruim em mim, é porque isso não está no controle de Deus, isso sou eu mesmo. Então, deixemos o Espírito nos controlar e vamos ser a melhor versão, a versão que Deus quer que nós sejamos. Amém? Amanhã nós continuamos em nome de Jesus.